Por volta do ano 1 milhão depois de Cristo, o universo havia se expandido além do reconhecimento. Estrelas haviam nascido, vivido suas vidas brilhantes e morrido, espalhando seus elementos pelo cosmos. Entre as vastas constelações, uma antiga nave estelar, elegante e iridescente, derivava silenciosamente. Ela pertencia à raça Zinar, exploradores que já haviam se aventurado mais longe do que qualquer outra espécie no universo conhecido. Dentro da nave, Varric, um solitário explorador Zinar, olhava para a vasta imensidão. Os Zinar eram uma espécie antiga, com uma história de curiosidade e exploração que remontava a milhões de anos. Suas formas elegantes e insetoides eram construídas para resistência e endurance, seus olhos multifacetados capazes de ver um amplo espectro de luz. A nave de Varric, equipada com a mais recente tecnologia Zinar, era capaz de feitos incríveis, incluindo viagens mais rápidas que a luz e capacidades avançadas de terraformação. Varric havia passado séculos mapeando territórios inexplorados, descobrindo civilizações há muito perdidas e catalogando as infinitas maravilhas do cosmos. No entanto, apesar de tudo o que havia visto, havia uma curiosidade particular que havia permanecido nos anais da tradição Zinar. Um pequeno planeta azul na galáxia da Via Láctea, conhecido por seus antigos habitantes dominantes como Terra. Lendas entre os Zinar falavam da Terra como um berço de grande potencial e grande destruição. Dizia-se que a humanidade, sua espécie dominante, havia alcançado alturas inigualáveis de realizações tecnológicas e científicas, apenas para ser ameaçada por seus próprios avanços. Havia contos de imensas guerras, catástrofes ecológicas e inovações sem precedentes. Por séculos, exploradores Zinar haviam evitado a Terra, considerando-a instável demais. Mas Varric, sempre curioso, era atraído por seu passado enigmático e futuro potencial. Guiado por mapas estelares antigos e sinais fracos, a nave de Varric fez seu caminho para o sistema solar. À medida que se aproximava, o familiar sol amarelo surgiu à vista, banhando sua nave em uma luz dourada e quente. O terceiro planeta do Sol, a Terra, girava pacificamente no vazio. Os sensores de Varric ganharam vida, detectando sinais de restos tecnológicos e vida biológica. Era hora de ver o que havia se tornado deste mundo lendário. Descendo pela atmosfera, a nave de Varric se ocultou para evitar a detecção. A superfície da Terra se espalhava abaixo dele, uma colcha de retalhos de verde, azul e marrom. Para sua surpresa, grandes extensões do planeta estavam cobertas por densas florestas, vibrantes e cheias de vida. Árvores gigantescas, diferentes de qualquer coisa que Varric já havia visto, alcançavam o céu, suas copas formando vastas redes interconectadas. Rios de água cristalina serpenteavam pela paisagem, cintilando à luz do sol. A nave de Varric pousou suavemente em uma clareira, suas pernas afundando ligeiramente no solo rico e úmido. Ele saiu, seu exoesqueleto brilhando sob a luz filtrada pelas árvores. O ar estava cheio dos sons de inúmeras criaturas, uma sinfonia de vida que falava de um mundo renascido. Enquanto explorava a floresta, os sensores de Varric detectaram vestígios fracos de tecnologia avançada enterrada profundamente sob a superfície. Ele seguiu os sinais até uma antiga cidade, agora coberta de vegetação. Arranha-céus imponentes, outrora o ápice da realização humana, erguiam-se como sentinelas silenciosos, suas fachadas de vidro e aço rachadas e desgastadas. A natureza havia reclamado a cidade, com árvores e trepadeiras tecendo-se pelas ruínas, criando uma justaposição impressionante de estruturas orgânicas e artificiais. Varric maravilhou-se com a resiliência da vida, tanto natural quanto artificial. Ele acessou o banco de dados histórico de sua nave, sobrepondo mapas antigos com sua localização atual.
Esta cidade havia sido chamada de Nova York, uma metrópole movimentada e um centro de atividade humana. Agora era um monumento assombrosamente belo a uma era passada. À medida que avançava mais profundamente na cidade, Varric encontrou sinais de presença humana. Pequenas estruturas bem mantidas aninhadas entre as ruínas sugeriam que a humanidade não havia desaparecido completamente. Ele seguiu um caminho que o levou a uma comunidade próspera, escondida na selva urbana. Os habitantes eram diferentes de qualquer humano que Varric havia visto nos registros antigos. Eles eram mais altos, sua pele um mosaico de cores e padrões, adaptados a diversos ambientes que habitavam. Seus olhos, grandes e luminosos, refletiam uma inteligência e sabedoria que falavam de uma evolução profunda. Varric observou à distância, seu dispositivo de camuflagem tornando-o invisível. Os humanos viviam em harmonia com a natureza, utilizando tecnologias avançadas perfeitamente integradas ao seu entorno. A energia era captada do sol e do vento, enquanto plantas bioluminescentes forneciam luz. O ar estava cheio de uma sensação de paz e equilíbrio, um contraste marcante com a história caótica registrada nos arquivos Zina. Intrigado, Varric decidiu aprender mais sobre esta nova humanidade. Ele ativou seu tradutor universal e aproximou-se da comunidade cautelosamente. Para sua surpresa, eles o acolheram calorosamente, seus sentidos avançados percebendo sua presença apesar de sua camuflagem. Eles se apresentaram como Solarianos, os descendentes dos antigos humanos. Os Solarianos explicaram que a humanidade havia passado por uma transformação profunda ao longo dos milênios. Diante do colapso ambiental e da convulsão social, eles haviam recorrido à ciência e à espiritualidade para encontrar um novo caminho. A engenharia genética permitiu-lhes adaptar-se ao mundo em mudança, resultando em suas formas diversas e resilientes. Eles haviam abandonado as práticas destrutivas de seus antepassados, adotando uma filosofia de coexistência e sustentabilidade. Varric ficou fascinado por suas histórias. Os Solarianos haviam redescoberto conhecimentos antigos, misturando-os com sua tecnologia avançada para criar uma sociedade harmoniosa. Eles haviam dominado a arte da bioengenharia, criando estruturas vivas que cresciam e se adaptavam junto com eles. Suas cidades eram ecossistemas vivos, constantemente evoluindo e regenerando-se. À medida que passava mais tempo com os Solarianos, Varric aprendeu sobre seus avanços em ciência e tecnologia. Eles haviam desenvolvido a computação quântica e a nanotecnologia, permitindo-lhes manipular a matéria em nível atômico. Seu conhecimento médico era incomparável, com a capacidade de curar e regenerar tecidos, erradicando efetivamente doenças. Eles também haviam feito avanços significativos na compreensão do universo, com um profundo conhecimento de astrofísica e cosmologia. Os Solarianos compartilharam sua história com Varric, contando os desafios que haviam enfrentado e as lições que haviam aprendido. Falaram da Grande Renovação, um período de intensa convulsão e transformação. Diante do risco de extinção, a humanidade uniu-se em um esforço global para restaurar o planeta. Eles haviam rewild vastas áreas, reintroduzido espécies extintas e curado as cicatrizes da industrialização. Os Solarianos também passaram por um renascimento cultural, redescobrindo as artes e filosofias de seus antepassados. Eles adotaram uma visão holística da existência, reconhecendo a interconexão de toda a vida. Sua sociedade era construída sobre princípios de empatia, cooperação e respeito pelo mundo natural. Eles haviam criado uma utopia, um testemunho da resiliência e potencial do espírito humano. Varric ficou profundamente comovido com sua história. Ele havia chegado à Terra esperando encontrar ruínas e restos, mas em vez disso, descobriu uma civilização próspera e iluminada.
Os solarianos haviam transcendido as limitações de seus antepassados, criando um novo paradigma de existência. Eles eram os herdeiros da Terra, um exemplo brilhante do que a humanidade poderia alcançar. Quando seu tempo na Terra chegou ao fim, Varric sabia que havia encontrado algo realmente notável. Os solarianos lhe mostraram uma visão de esperança e possibilidade, um lembrete de que mesmo diante de grandes desafios, a vida podia encontrar uma maneira de prosperar. Ele registrou suas descobertas, preservando o conhecimento dos solarianos para as futuras gerações de exploradores Zinar. A nave de Varric ascendeu ao céu, deixando para trás as florestas verdes e cidades antigas. Ele olhou para o planeta, uma joia na vastidão do espaço, e sentiu um profundo senso de conexão. A jornada o havia mudado, aprofundado sua compreensão do universo e da resiliência da vida. Enquanto viajava de volta ao espaço Zinar, Varric sabia que a Terra sempre ocuparia um lugar especial em seu coração. Os solarianos lhe ensinaram que o futuro não estava gravado em pedra, que mesmo as circunstâncias mais terríveis poderiam ser superadas com engenhosidade, compaixão e unidade. Ele carregava sua mensagem consigo, um farol de esperança para todos que buscavam explorar os mistérios do cosmos. Na vastidão do universo, Varric continuou sua jornada, sempre o explorador, sempre o buscador de conhecimento. Ele havia visto o renascimento de um mundo, o triunfo da vida sobre a adversidade e o espírito duradouro da humanidade. E ele sabia que, enquanto houvesse estrelas no céu e mundos para descobrir, o legado da Terra e dos solarianos viveria, um testemunho das infinitas possibilidades da existência. No entanto, a viagem de volta de Varric a Zinar não foi sem contemplação. As imagens da transformação da Terra assombravam seus pensamentos. Ele refletiu sobre a recuperação ambiental, a integração da tecnologia e da natureza e o renascimento sociocultural que os solarianos haviam alcançado. Eles haviam passado por um ciclo de quase destruição e emergiram mais fortes, mais sábios e mais unidos. Isso ecoava a antiga filosofia Zinar de renascimento e resiliência, mas ver isso realizado em um mundo tão distante e outrora tumultuado foi profundamente humilde. Ao chegar de volta ao território Zinar, Varric foi recebido com grande interesse por seus colegas. Os dados e histórias que ele trouxe da Terra eram incomparáveis em sua significância. O Conselho Zinar, uma assembleia dos mais sábios e antigos de sua espécie, reuniu-se para ouvir seu relato. No grande salão, cheio de intricados designs bioluminescentes e avançados displays holográficos, Varric apresentou suas descobertas. Enquanto falava dos solarianos e suas realizações, um silêncio caiu sobre a assembleia. O Conselho Zinar ouviu atentamente, seus olhos multifacetados brilhando com curiosidade e admiração. Varric descreveu as florestas exuberantes, as antigas ruínas e a sociedade iluminada que ele havia encontrado na Terra. Ele falou da maestria dos solarianos em ciência e espiritualidade, sua reverência pela vida e seu compromisso com a harmonia e o equilíbrio. Os conselheiros trocaram olhares, suas antenas se mexendo com interesse. Nunca antes haviam ouvido falar de tal transformação, de uma evolução tão profunda de uma espécie. Eles deliberaram em silêncio, contemplando as implicações da descoberta de Varric. Finalmente, o conselheiro mais antigo, um venerável Zinar conhecido como Kryn, levantou-se de seu assento. Sua voz, ressonante e sábia, encheu a câmara. Varric, começou Kryn. Sua jornada à Terra revelou algo notável. Um testemunho da resiliência e potencial da vida diante da adversidade. Os solarianos nos mostraram que, mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança. Eles demonstraram que, através da unidade, engenhosidade e compaixão, podemos superar os maiores desafios.
Os conselheiros acenaram em concordância, seus pensamentos preenchidos com visões do renascimento da Terra e as lições que ela continha para sua própria civilização. Varric sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Ele não havia apenas descoberto um novo mundo, mas havia trazido uma mensagem de esperança e inspiração para seu povo. Quando o conselho foi encerrado, Varric retornou a seus aposentos, sua mente fervilhando com pensamentos sobre a Terra e os solarianos. Ele acessou os bancos de dados de sua nave, reproduzindo as imagens e gravações de sua jornada. Sentiu um profundo senso de conexão com os solarianos, uma afinidade que transcendia as fronteiras de espécie e mundos. Nos dias que se seguiram, Varric compartilhou suas descobertas com exploradores e estudiosos Zinar por toda a galáxia. A história da Terra e dos solarianos espalhou-se como fogo, incitando um renovado senso de curiosidade e admiração entre os Zinar. Expedições foram planejadas, iniciativas de pesquisa lançadas e gestos diplomáticos estendidos para os solarianos. Varric observou com orgulho enquanto seu povo abraçava as lições da Terra, integrando-as em sua própria sociedade e cultura. Os Zinar embarcaram em uma nova era de exploração e cooperação, guiados pelos princípios de unidade, empatia e respeito pela vida. E enquanto olhava para as estrelas, Varric sabia que sua jornada à Terra havia sido mais do que apenas uma viagem de descoberta. Foi uma jornada de transformação, uma jornada que mudou a ele e seu povo para sempre. Pois na vastidão do universo, entre os incontáveis mundos e civilizações, havia uma verdade que permanecia constante: o poder duradouro da esperança, o potencial ilimitado da vida e as infinitas possibilidades da existência. E enquanto houvesse exploradores como Varric, buscando novos horizontes e compartilhando suas descobertas com o mundo, essa verdade brilharia intensamente, iluminando a escuridão e guiando o caminho para as gerações futuras. Com um senso de propósito e determinação, Varric fixou seus olhos nas estrelas mais uma vez, pronto para embarcar em sua próxima grande aventura. E onde quer que sua jornada o levasse, ele carregaria consigo o espírito da Terra e a sabedoria dos solarianos, um farol de luz na vastidão do cosmos.